Pai do Senhor, meus irmãos, nós estamos começando mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Que bom que você está conosco aqui nessa manhã. Eu quero já de cara fazer uma oração para que nós venhamos aprender a palavra de Deus, que o Senhor venha te ajudar, me ajudar a entender sobre o assunto. Deus venha abençoar o nosso professor que vai ministrar a aula de hoje. Feche os olhos onde você está e vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças. Te louvamos, Pai, por esse momento de estar aqui. Fique conosco, Senhor, nos ajuda. Abençoa a vida do nosso professor, que ele seja um instrumento de Deus nas suas mãos para nos ajudar, ó Pai, a entender a sua palavra. No nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Vale ressaltar que neste primeiro trimestre de 2022 nós estamos estudando, o tema é a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. A aula de hoje, irmãos, é a lição de número 9. O tema dela é: as histórias e as poesias falam ao coração. O nosso textuário está escrito no livro dos Salmos 119, versículo 107, que diz assim: estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. A verdade prática diz assim: os livros históricos e poéticos mostram a soberania e a sabedoria divinas. O relato dessas verdades produz fé e esperança em nossos corações. Eu quero aqui ressaltar aos irmãos, antes de fazer a leitura bíblica em classe, você que não tem a sua lição, você que não está acompanhando aí dessa forma didática do ensino, faça o pedido da lição. Procura a irmã Célia, a irmã Lívia, aqui na nossa livraria, e você adquira a sua lição. É muito importante para que você possa acompanhar a leitura, acompanhar todo o estudo. Também, se você quer adquirir a sua Bíblia, enfim. A nossa leitura bíblica classe está registrada no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 20 ao 25, e Salmos 119, o versículo 105 ao 108, que diz assim, Deuteronômio capítulo 6, o versículo 20. Quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo: que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. E o Senhor aos nossos olhos fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito, contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que jurara aos nossos pais. E o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos, que temêssemos ao Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como no dia de hoje. E será para nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Jurei e o cumprirei, que eu guardarei os teus justos juízos. Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca, ó Senhor. Ensina-me os teus juízos. Nós estaremos agora, irmãos, aprendendo a nossa aula com o evangelista Vinícius, o professor que vai ministrar a aula para nós. Que Deus possa abençoar a sua vida. Fique conosco até o final, para que você possa aprender e venha crescer mais uma vez aqui na Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Mais uma vez, nesta manhã, nós estamos tendo aqui a oportunidade de estarmos aqui aprendendo a palavra de Deus, nesse primeiro trimestre, é um assunto muito importante, a qual nós estamos aqui minuciosamente entendendo, compreendendo, sobre a revelação do nosso Deus a nós, concernente à sua palavra, a Escritura Sagrada. A lição de hoje aqui já foi apresentada juntamente com o nosso irmão Paulinho, e aqui eu quero enfatizar mais uma vez, então, o título da nossa lição, de número 9, as histórias e as poesias que falam ao coração, ao coração do homem, ao nosso coração. Meus amados, a introdução da nossa lição, ela nos diz assim, que a Bíblia
ela faz uso de gêneros literários para expressar a revelação divina, para contar as histórias do povo de Deus. Os livros históricos servem da literatura chamada de narrativa. Os livros poéticos e de sabedoria recorrem ao texto lírico com o propósito de despertar sentimentos. Em vista disso, então, na lição de hoje, meus irmãos, nós estaremos estudando as experiências e as instruções relatadas nestes livros, cuja a mensagem ela fortalece, né, os nossos corações. Amém, irmãos? Então, neste primeiro tópico aqui, vamos aqui falar um pouco a respeito, né, dos livros históricos. E quando nós se falamos dos livros históricos, nós já temos que ter aquela uma certa noção que se retrata, né, de tudo aquilo que o povo de Deus, né, o propósito de Deus para o povo de Israel ali no Antigo Testamento. O subtópico de número 1 nos diz a respeito então dos livros históricos. E aqui vai já nos dizer que após a morte de Moisés, Deus chamou Josué para liderar o povo na conquista da terra prometida. E aqui, irmãos, é a partir deste momento que nós vemos então, né, de uma forma narrativa, né, o propósito, né, o projeto de Deus para o povo de Israel. Nesses livros históricos nós podemos ver que estão registrados, né, as experiências que estes povos, ou seja, que a nação de Israel teve com Deus. E só para a gente aqui entender, né, e conhecer, né, vamos aqui relembrar, né, exercitar a nossa memória sobre estes livros históricos. E eu quero aqui falar para os irmãos, e estão aqui contidos também aqui na lição, nesse tópico 1, que são 12 volumes que retratam a história de Israel, desde a saída do Egito, a peregrinação no deserto, até a entrada, né, na terra prometida em Canaã. E aqui eu quero, irmãos, mencionar esses 12 livros, né, esses 12 livros históricos, que começa por Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Quando, irmãos, nós lemos esses livros, né, é nítido, é claro, irmãos, nós vemos a narrativa, né, a forma de como eles foram escritos, né, que passa para nós, dá-nos para nós um entendimento e uma clareza do propósito de Deus para o povo de Israel, mediante, né, a aliança, mediante a promessa que Deus fez para o povo de Israel, começando lá em Abraão. Nesses livros, irmãos, nós podemos encontrar que o povo, né, experimentou. Quando nós lemos, nós vemos e percebemos que o povo de Israel, eles experimentaram a providência, a provisão de Deus, a proteção de Deus, como também o juízo de Deus. Então, irmãos, vemos também que o Deus a qual nós servimos, né, e que nós conhecemos mediante, né, a revelação, a palavra de Deus, nós, irmãos, temos aquela certeza, aquela convicção que o Deus a qual nós servimos, ele é um Deus que controla, né, o curso da história. Nós aqui nos deparamos, e eu gosto muito de um versículo que está contido no livros aqui de Salmos,
119. E aqui eu quero ler com os irmãos, se os irmãos puderem acompanhar, no livro de Salmos 119, e que nós vamos também, nessa lição, falar um pouco, a respeito também sobre os Salmos. E aqui, irmãos, eu quero, dentro do que eu mencionei, que nós percebemos que no livro histórico, nós vemos um Deus que controla o curso da história, um Deus que controla todas as coisas, que o domínio está nas suas mãos. Nós podemos aqui, irmãos, ver a expressão do salmista lá no Salmo de número 119, o versículo 91, que nos fala: conforme o que ordenaste, tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas te obedecem. Então, meus irmãos, estamos diante de um Deus que tem o controle de tudo, que controla todas as coisas e que a sua vontade, ela é soberana. E isso nós vemos nesses livros históricos, quando nós propomos em o nosso coração ler, a Bíblia Sagrada, e quando deparamos com esses livros, vemos então a provisão, vemos então a proteção, o juízo de Deus e, sobretudo, a soberania de Deus controlando todas as coisas. Continuando, irmãos, dentro aqui deste tópico que fala sobre os livros históricos, nós vamos nos depararmos também com o livro de Juízes. E no livro de Juízes, irmãos, nós vamos observar também que foi um tempo, um momento, e encontramos a narrativa em que uma época que o povo vivia segundo o seu coração, Cada um pensava de uma forma, não havia uma liderança concreta logo após a morte de Josué. E aí, irmãos, nós vamos nos deparar então com esse momento que o povo de Deus, o povo de Israel, passou a viver sobre a liderança desses juízes. Quando nós já iniciamos os primeiros capítulos ali do livro de Juízes, nós vamos aqui perceber, lendo o capítulo de número 1 e os versículos, só para nós aqui termos uma compreensão. Capítulo 1, versículo 1 e o versículo 2. E sucedeu depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá, eis que lhe dei esta terra na sua mão. Então, vejamos, irmãos, que o povo não tinha uma liderança logo após a morte de Josué. E Deus, assim, ainda pela sua infinita misericórdia, começava a dar, alguma direção e levantar algumas pessoas com esse espírito para julgar, para liderar o povo de Deus contra os inimigos, Mas, irmãos, nós percebemos que dentro desse livro histórico, e aqui agora falamos um pouco dos juízes, que por muitas vezes já havia a infidelidade por parte do povo de Deus. E com essa infidelidade vinham as consequências, E Deus, com a sua infinita graça e infinita misericórdia, sobre a sua palavra, sobre a sua aliança, sobre o seu concerto com o povo de Israel, com o povo de Deus, levantava então estes homens para julgar. E eu quero, irmãos, dentro aqui destes juízes que Deus levantou, que estão registrados no livro de Juízes,
que são aqui praticamente nos diz a lição, são alguns que nós já por muitas vezes ouvimos mensagens, pregações da palavra de Deus, mas vamos aqui mencionar Gideão, Deus levantou como um juiz, Sansão, Jefité, e aí, irmãos, por último, né, vamos ver Samuel exercendo também um ministério de profeta, de sacerdócio, mas também era um que julgava Israel. E por muitas vezes, então, diante do declínio espiritual, tá, meus irmãos, eles começaram a ser subjugados pelas nações vizinhas, mas mesmo assim Deus levantava libertadores, Deus levantava estes homens, essas pessoas, para resgatar Israel da opressão. Depois, irmãos, deste momento, das histórias, dos livros históricos, né, que nós vemos em Josué, começamos por Josué, agora Juízes, vem então, irmãos, os reis. E quando se fala dos reis, irmãos, nós mencionamos, né, lembramos já assim, no imediato, sempre que fala dos reis de Israel, nós já lembramos do rei Davi, lembramos do rei Saul, né, e lógico, de alguns outros reis, que é mencionado lá no livro de 1 Reis e 2 Reis. Mas, irmãos, é importante, irmãos, que essas narrativas dentro desses livros históricos, tá, mostram que o plano do Senhor, irmãos, não pode ser frustrado, né? Os planos do Senhor não podem ser frustrados. Embora nós vemos o declínio, a infidelidade do povo de Deus, do povo de Israel, mas Deus sempre levantando alguém para dar a direção, para exortar, para trazer o povo novamente à adoração. E, irmãos, nos livros de Reis, nós vemos, né, começando aí por Saul, depois Davi, nós vemos, irmãos, que muitos reis que estão ali registrados, que tiveram a oportunidade de reinar sobre Israel, nós podemos ver que muitos faziam o que eram mal aos olhos de Deus, e muitos também faziam o que eram retos aos olhos de Deus. E isso nós encontramos, né, lendo o livro de 1 e 2 Reis, e nós vemos, né, as formas de como a nação de Israel esteve, né, sobre a liderança, sobre o reinado destes reis. A história dos reis, irmãos, nós vamos também ver que houve um momento que depois, com a morte de Salomão, né, na sequência, começando por Saul, Davi, depois Salomão, nós, irmãos, vamos encontrar, lendo o livro de Reis, a divisão que houve, sobre Israel, né? O reino foi dividido, e ali nós vemos, encontramos, e está ali registrado, a divisão, né, que ficou a nação de Israel, como o reino norte, como o reino sul. E vemos também, irmãos, no livro de Reis, né, o declínio, né, a caída de Israel, né, o distanciamento de Israel de Deus. E ali nós vamos ver, irmãos,
um momento assim muito delicado, difícil e que foi permitido por Deus, que é, irmãos, o momento que Israel ficou sob servidão, não somente pelos assírios, mas também pelos babilônicos, né? E aí nós vemos também que ali estão registrados, né, os momentos que eles enfrentaram nessa servidão, e nós conhecemos, né, que são os 60, ou seja, os 70 anos de escravidão que Israel passou. Mas, irmãos, mais uma vez, lendo esses livros históricos dentro da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas, nós, irmãos, temos a certeza, né, que Deus, ele controla todas as coisas, e o propósito e a promessa de Deus, né, os planos de Deus, eles jamais podem ser frustrados. Terminando este primeiro tópico, irmãos, aqui o comentarista da lição, ele vai mencionar aqui um versículo, né, de Jó, no capítulo 42 e o versículo de número 2, que Jó, ele vai dizer: bem sei eu, né, que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Jó se referindo a Deus. Então, irmãos, os planos de Deus, o propósito de Deus não pode ser impedido, né? E aí, então, nós percebemos que o Deus que nós servimos é um Deus que controla o curso da história, é um Deus que vela pela sua palavra. Terminando aqui, irmãos, então, este primeiro tópico, né, a sinopse, a síntese, né, nos diz então que as histórias presentes na Bíblia são verdadeiras e dão testemunho da fidelidade e misericórdia de Deus. Amém, meus irmãos? Então, finalizamos este primeiro tópico que nos diz a respeito dos livros históricos: Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Esther, dando aí uma totalidade de 12 livros. Entramos, irmãos, agora nos livros poéticos e de sabedoria do Antigo Testamento, tópico de número 2. Irmãos, os livros poéticos e de sabedoria, né, ou os livros sapienciais, tá? Como nos diz aí o subtópico 1. Irmãos, são 5. Nós encontramos Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. E a forma, irmãos, literária, né? Nós podemos observar quando nós lemos estes livros, vemos formas de poesia ou de prosa. A prosa, irmãos, ela retrata o modo como normalmente falamos, tá? E a poesia, ela já vai expressar os sentimentos e pensamentos mediante versos que atingem o intelecto e as emoções, irmãos, tá? Então, lendo esses livros poéticos, tá? Os livros sapienciais, nós nos deparamos com a forma, até mesmo a expressão gramatical, né? A forma literária em forma de prosa e em forma de poesia. E aí, meus irmãos, vamos falar um pouco aqui também no subtópico 2, Eclesiastes, Provérbios e Jó. Irmãos, quando se fala do livro de Eclesiastes, e na qual o autor foi
Salomão, o rei Salomão, filho de Davi, um dos reis de Israel também, nós, irmãos, percebemos que há uma palavra que por muitas vezes se repete, tá? No livro de Eclesiastes, e é a palavra vaidade. Então, o tema do livro de Eclesiastes é a vaidade, que é tudo é vaidade debaixo do sol, indicando, irmãos, o que? A efemeridade da vida humana. Nesse livro de Eclesiastes, irmãos, nós vamos perceber, encontrar, né, o sentido, né, da vida, do que é a vida, do que, irmãos, o quão a vida aqui terrena, ela é temporal, não é permanente, né? Tudo vai passar e nós precisamos, irmãos, viver em nossa vida terrena para Deus, né? Pensando na eternidade. Por isso, irmãos, que Salomão, quando ele termina o livro de Eclesiastes, no capítulo 12, o versículo 3, ele vai dizer para que venhamos a temer a Deus, né? Teme a Deus e os seus mandamentos, guarda, né? Porque, irmãos, nós vamos ter que dar contas para Deus, tá? Então, nós observamos no livro de Eclesiastes e vemos essa questão da vida, do sentido da vida, né? Tudo é vaidade. No livro de Provérbios, irmãos, nós podemos observar as características da questão do temor do Senhor, da questão da sabedoria, do temer a Deus, né? Nós vemos lá no início, no capítulo 1, que o temor do Senhor é o quê? O princípio da sabedoria. Então, irmãos, o tema de Provérbios afiança que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Que nós, adquirindo esses princípios, nós nos tornamos sábios, né? E aí, irmãos, Salomão também, ao qual é o autor, ele enfatiza que aquele que teme a Deus é uma pessoa digna de ser honrada, tá? E aí um outro livro, irmãos, poético, é o livro de Jó, tá? É o livro de Jó, irmãos. E quando se fala de Jó, logo já pensamos, irmãos, né? Na questão da adversidade, do sofrimento, da luta, da tribulação, né? Mas, irmãos, eu também quero destacar, quando lemos o livro de Jó, nós podemos encontrar, irmãos, a paciência, né? A fidelidade também, o temor que Jó tinha para com Deus, né? Sendo um verdadeiro adorador, mesmo diante de um grande sofrimento, mesmo diante de uma dor que não é racional, irmãos, ele se mostra confiante, ele se mostra fiel a Deus, né? Até o final, meus irmãos. Então, embora aqui a lição nos diz que o tema de Jó, o livro de Jó, é o sofrimento, mas também aqui, irmãos, eu quero acrescentar a questão da paciência, tá? Da paciência de Jó e a confiança e a fidelidade deste homem para com Deus. E aí, irmãos, o subtópico número 3 vai aqui nos dizer a respeito dos salmos e também dos cânticos de Salomão, né? O livro de Cantares de Salomão. Meus irmãos, os autores de salmos, né? Às vezes a gente pensa assim que o autor dos salmos é Davi. Não é somente Davi, tá, irmãos? Nós encontramos alguns outros autores, né? Os filhos de Corá,
Asaf, todos levitas adoradores, como também, irmãos, nós encontramos, quando nós lemos, tá? Nesse livro poético, né? Moisés também é autor de um salmo, que é o salmo de número 90. Lemos aqui, irmãos, o salmo de número 90 e no início, na epígrafe do salmo 90, se você usa aí, tem uma Bíblia Almeida Revista Corrigida, que temos por base sempre estar usando, aqui nos fala a respeito da oração de Moisés. Então, este salmo de número 90 é o autor Moisés. Quando nós lemos o salmo de número 77, 78, nós observamos que o autor é Asaf, meus irmãos. Quando nós lemos Salmo 23, conhecido Salmo 51, nós podemos ali observar que o autor é Davi. Então, meus irmãos, e o livro, ou seja, o livro de Salmo, ele, irmãos, significa louvor. Sinaliza que a mensagem principal do livro é louvor, oração e adoração. Então, como eu disse aqui, Salmo 90, aonde o autor é Moisés, ali nos deparamos com uma oração. E alguns outros salmos, nós vemos que é louvor, Louvai ao Senhor, bendizei ao Senhor. Deparamos muito, a forma, a expressão, nós encontramos no livro de Salmo. É um livro de instrução, irmãos, porque nos mostra de como nós devemos servir ao Senhor. E por que também não dizer, irmãos, que nos livros aqui, nos Salmos, nós encontramos alguns salmos profeticamente, se referindo ao Messias, vindouro, a Jesus Cristo. Então isso é muito importante. Nesses livros, irmãos, nós podemos ver que os livros históricos da Bíblia, Deus ele vai falar acerca do homem. Nos livros proféticos, Deus fala ao homem. E nos Salmos, nos livros de Salmos, aqui o homem fala a Deus. Então, irmãos, a linguagem que nós encontramos nos livros de Salmos, irmãos, são o quê? A linguagem da alma. Leia o Salmo de número 51. Ali, Davi, ele está, irmãos, pedindo misericórdia a Deus por um momento de erro, por um momento de infidelidade que ele havia cometido, transgredido, a lei de Deus. E ali, irmãos, no seu arrependimento, ele começa a pedir misericórdia para Deus. Ele abre a sua alma, a Deus, ao Criador. Ele começa, irmãos, ali expressar. E ele vai dizer: ó meu Deus, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto. Ele fala ainda: Senhor, esconde a tua face dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. É a linguagem da alma, uma alma pedindo misericórdia, para que Deus viesse perdoar os seus pecados. E aí ele fala: Senhor, não me lances fora da tua presença. É uma alma desejosa de estar na presença do Senhor todos os dias, E nós vemos isso, irmãos, que Davi foi um grande adorador, uma alma que adorava, que bendizia o nome santo do Senhor. Salmo 103, que ele fala: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, Ele está falando: ó alma, bendiz,
Ó alma, bendiz ao Senhor. Alma, não esqueças dos benefícios do Senhor, né? Então, meus amados irmãos, nós vemos que são linguagem da alma as palavras do Salmos. E aqui, irmãos, terminamos então este segundo tópico, referente aos livros poéticos. E aqui a sinopse nos diz, né? A síntese: os livros poéticos e de sabedoria expressam de forma bela, singela e prática a verdade e a sabedoria de Deus, meus irmãos. Então é coisa preciosa, tá? Porque nós percebemos essa questão da forma, né? Da linguagem da alma. Nos ensina, nós, irmãos, que nos ensina, e nós percebemos que como Deus, irmãos, Ele toca o nosso coração através da sua palavra, através dessa revelação divina. E isso nós percebemos, irmãos, que Deus toca as emoções da alma piedosa e produz em nós, tá? Quando lemos os Salmos, cânticos de louvor, confissão, adoração, ação de graças, esperança, irmãos, e instrução também nós encontramos aqui nesses livros, tá? E não foi achado até hoje linguagem melhor para que nós expressemos diante de Deus. É através do livros de Salmos. Amém, meus amados irmãos? E vamos aqui então para o nosso último tópico, o tópico número 3, que vai nos dizer, né, a respeito de uma mensagem ao coração, meus irmãos. Então, a palavra-chave da nossa lição é o que? É o coração. E aqui vamos, irmãos, lembrar aqui a verdade prática da nossa lição, que nos diz que os livros históricos e poéticos mostram a sabedoria e a sabedoria divina. O relato dessas verdades produz em nós o que? Fé e esperança em nossos corações, tá? Então, irmãos, a palavra-chave é o que? O nosso coração, tá? Então, irmãos, nós vamos encontrar, não somente, irmãos, tá? Nesses livros históricos e poéticos, a qual nós estamos aqui estudando nesta manhã, mas, irmãos, a Bíblia toda, tá? De Gênesis, perdão, meus irmãos, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia toda, irmãos, ela é a revelação divina, é uma mensagem divina da parte de Deus ao coração do homem, ao coração de toda a humanidade. Pois bem, irmãos, então, aqui nesse tópico, último tópico 3, uma mensagem ao coração, no subtópico de número 1, está aqui nos dizendo, então, uma mensagem de soberania. Por quê, irmãos? O que nós podemos ver lendo, né, a narrativa nos livros históricos é que a Bíblia, ela descreve o que Deus fez na vida das pessoas e por meio delas, né? Como que Deus, irmãos, mudou a história das pessoas, mudou a vida dessas pessoas, destes homens que Deus chamou, que Deus usou, né? Homens, mulheres que Deus usou, que estão contidos na palavra de Deus. Não só usou, mas também mudou as suas vidas. E Deus faz isso em nós também, meus irmãos. Deus continua ainda agindo, né? Deus continua trabalhando, Deus continua conosco, pois o seu nome próprio diz Deus Emanuel, Deus conosco. Deus
está conosco. Glórias a Jesus. Meus irmãos, então, toda a história do povo de Israel, né, desde a saída do Egito, na entrada da terra prometida, né, estabelecendo como nação, tendo reis, né, sendo a nação central de adoração espiritual, Jerusalém, a capital da adoração, irmãos. Nós vamos então perceber, irmãos, que o Deus a qual nós servimos, o Deus das nossas vidas, né? O Deus de Israel, o nosso Deus, irmãos, ele é um Deus soberano, irmãos. É um Deus que age e que nada acontece fora da sua vontade, irmãos, né? Quando se fala da soberania, e que nós vemos claramente na história do povo de Israel, soberania, irmãos, ela nos diz a respeito de um poder supremo, irmãos, né? Deus, ele é o Deus que tem o poder nas suas mãos. Ele é o supremo poder, irmãos. Nós precisamos crer, irmãos, né? Embora muitos vão dizer, que Deus se afastou, que Deus se esqueceu, que não há Deus, né? Porque acontece isso, acontece tantas coisas, irmãos, tá? Deus, em momento algum, irmãos, Deus perdeu o controle da situação, irmãos. Não, Deus ainda tem o controle nas suas mãos. Deus, ele é soberano, irmãos. Por mais que a justiça do homem possa estar desmoralizada, por mais que ouçamos, né, suprema justiça, mas, irmãos, a suprema justiça, o poder supremo é Deus, porque o Deus que nós servimos é soberano. E nós vemos, irmãos, então, nos livros históricos, essa mensagem, né, uma mensagem de soberania que mostra que Deus, ele é poderoso, ele é soberano, ele age, irmãos, na história e nada acontece fora da sua vontade. E aqui, irmãos, nós precisamos então aquietar, né, os nossos corações, né? Não deixar que os nossos corações venham a se turbar, mas saber que o Deus que nós temos e servimos, que é o Deus das nossas vidas, ele é soberano e o que prevalece é a vontade soberana dele sobre as nossas vidas. Nos livros poéticos, nós vamos encontrar, irmãos, uma mensagem de sabedoria, tá? Porque Deus é a fonte de sabedoria. Provérbios de número capítulo 2 e o versículo de número 6 nos diz: porque o Senhor, ele dá sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Então, irmãos, nesses livros poéticos nós encontramos que Deus, ele é a fonte de sabedoria, é uma mensagem de sabedoria a nós. E o propósito dessa sabedoria, irmãos, é o quê? Agradar o nosso Deus. Então, deste modo, todo conselho prático, ele está subordinado à sabedoria divina. Encontramos nesses livros uma mensagem que nos ensina, irmãos, a andar retamente, a fugir da luxúria, não ser preguiçosos, né? Provérbios nos diz, né? Vai ter com a formiga, né? O preguiçoso. Manter, irmãos, uma boa reputação. Provérbios 22 fala, mais vale ter um bom nome do que muitas riquezas, irmãos, né? Preserve o seu nome diante da justiça, diante da sociedade, né? Precisamos
ter essa compreensão, irmãos, tá? Isso reflete no nosso lado espiritual também. Tomar cuidado, meus irmãos, naquilo que nós falamos. Capítulo 5 de Eclesiastes nos fala, né? Olha, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, né? Oferecer sacrifícios, né? Não ouvir, falar mais, né? E não ouvir, né? É como se fosse um tolo, irmãos. Então nós devemos tomar cuidado com isso. Não confiar no dinheiro. Viver com alegria. Aproveitar o tempo, né? E manter o que, irmãos? A integridade. E quando se fala de integridade, nós já lembramos também de Jó. Jó manteve a sua integridade diante do Senhor, a sua confiança, irmãos. E, irmãos, embora eu até esqueci um pouco de falar de Cantares de Salomão, mas, irmãos, quando nós lemos Cantares de Salomão, nós vemos ali amor, uma mensagem de um verdadeiro amor, irmãos. E alguns dizem assim, nossa, Cantares de Salomão, parece um pouco meio que sensualizado as formas, irmãos, mas ali nos diz, irmãos, reflete do verdadeiro amor de Deus para conosco, como também do verdadeiro amor do noivo para com a noiva, de Cristo noivo para com a noiva igreja. Então nós encontramos, né, lendo os livros, ou seja, o livro de Cantares, né, os Cânticos de Salomão, a compreender, a entender, receber essa mensagem de amor. Meus amados, e por último, no subtópico 3, é uma mensagem de adoração, tá? E aí, quando se fala de adoração, vamos aqui lembrar de Davi, que foi o quê? Um grande adorador, tá? Os salmos possuem a peculiaridade de expressar as mais profundas emoções do coração humano, tais como medo, angústia e tristeza, força, segurança e alegria. Porém, irmãos, refletem o que? O ideal divino da espiritualidade e adoração. E aí, irmãos, dentro dos retratos da vida espiritual, destacam-se o quê? O coração que confia, um coração contrito, um coração que glorifica a Deus, um coração que agradece a Deus e um coração arrependido, irmãos, tá? Então, lendo o Salmo, nós recebemos essa mensagem de adoração, a fim de manter a verdadeira adoração em todas as circunstâncias da vida. O salmista, então, ele descreveu a sua forma, a sua conduta por ele adotada, tá? Conhecemos um versículo que está contido no Salmo 119, tá? De número 11, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Há até um louvor que cantamos, né? Já cantamos, às vezes cantamos em os nossos cultos de louvor e adoração, né? A tua palavra escondi, né? Guardada no meu coração. Creio que os irmãos conhecem este louvor. Meus irmãos, pois bem, estamos aqui chegando ao final da nossa lição, tá? E a sinopse, então, deste tópico 3, a síntese nos diz: os sentimentos do coração estão impressos na história, na poesia da Bíblia, que nos ensinam a respeito da verdadeira adoração. Então, meus irmãos, vamos aqui estarmos concluindo a nossa lição nessa manhã. Lembra dos livros históricos, como citei aqui, lembra dos livros poéticos, sapienciais, são 5, os históricos são 12. Irmãos, e vamos a cada dia mais, né? Conhecer mais da grandeza do nosso Deus, amar a palavra
de Deus, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Concluindo então, irmãos, a nossa lição, a experiência do povo de Deus na conquista e posse da terra prometida aponta para a soberania divina. O texto bíblico em prosa e em poesia revela a sabedoria divina que deve ser aplicada em nosso viver diário. Essa mensagem alegra o nosso coração, serve de bom remédio e conserva saudável o nosso espírito, alma e corpo. Provérbios 17, capítulo 17, o versículo de número 22. Meus amados irmãos, terminamos a nossa lição. Que Deus te abençoe, que Deus possa continuar lhe conduzindo, através do ensino da palavra de Deus, e que a cada dia mais, irmãos, possamos, ser cheio, da graça e do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe, fique com Deus. Amém. Amém, meus irmãos. Que aula maravilhosa, que eu acredito que Deus tenha abençoado a sua vida e a minha vida. Nós estamos aprendendo sobre a palavra de Deus. Que Deus possa abençoar você que está conosco sempre aqui. Agradecer a vida do nosso professor. Que Deus venha abençoar a vida dele para que cada vez mais nós possamos aprender a palavra de Deus através aqui da Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, eu quero fazer um convite a você. Se você que pode, esteja presencialmente nas nossas igrejas, os domingos pela manhã, venha aprender a palavra de Deus presencialmente. Nós temos aqui o nosso canal, aqui esse veículo de comunicação para te abençoar, mas é essencial que você esteja presencial na nossa igreja, para que você possa aprender lá junto ao seu professor. Você que pode, esteja presencialmente na Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, também quero aqui salientar, reforçar com os irmãos, você que tem a sua oferta, seu dízimo, está passando aqui o Pix da igreja, você pode vir até presencialmente também, entregar a sua oferta, seu dízimo, é uma forma de Deus abençoar a sua vida, abençoar a obra do Senhor, abençoar para que cada vez mais pessoas venham a ser alcançadas, mas a estrutura da igreja, isso é bênção para as nossas vidas. Eu quero aqui lembrar aos irmãos os horários dos nossos cultos. Aqui na nossa sede, às terça-feiras, às 19h30, temos o nosso culto de ensino. Às quinta-feiras, 19h30, o culto público, e domingo também às 19 horas. Venha ouvir a palavra de Deus, venha compartilhar aqui sobre o nosso louvor, aprender da palavra de Deus. Tenho certeza que Deus tem uma palavra para a sua vida. Também nas nossas congregações, irmãos, nós temos praticamente uma congregação a cada bairro, deve ter uma pertinho da sua casa. Temos as quarta-feiras às 19h30, as quinta-feiras às 19h30 e a sexta-feira às 19h30 e aos domingos às 19 horas. Vá cultuar o Senhor, ouvir a palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração, motivo de louvor e agradecimento a Deus por tudo que Ele tem feito. Meus irmãos, quero agradecer mais uma vez os irmãos pela aula, pela sua presença, você que ficou conosco, que participa conosco da Escola Bíblica Dominical, que Deus possa te abençoar. Eu quero convidar você a fechar seus olhos mais uma vez e vamos orar, irmãos, para Deus abençoar o seu domingo, abençoar a sua casa, abençoar a sua família e que você tenha ainda uma semana de bênção, uma semana de paz. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te engrandecemos. Fica conosco, o Senhor nos ajuda. Abençoa, meu Pai, a vida dos nossos alunos, abençoa suas famílias, suas casas, suas causas. Abençoa, Senhor, a vida dos nossos professores. Abençoa a tua igreja como um todo. Meu Deus, que o dia de domingo seja uma bênção e, Pai, que ainda essa semana seja uma bênção, meu Deus, para a vida de todos aqueles que estão conosco. Abençoa, Pai, aqueles que estão ao nosso redor. Fica conosco. No nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos. Meus irmãos, que Deus venha abençoar a sua vida e até o próximo domingo. Amém.